Pai do seu meu irmão, pai do seu minha irmã, quero trazer uma leitura bíblica para você no dia de hoje, mas eu quero que você reflita. Eu quero que você busque do Espírito Santo o discernimento do que será lido, porque algumas vezes nós trazemos a palavra e o discernimento, e isso impede que a pessoa venha trabalhar no seu espírito, na sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, o que o Espírito Santo quer falar com ela, porque na palavra, com cada pessoa, Deus quer falar uma coisa diferente. A palavra de hoje está em Ezequiel capítulo 20 e o tema é Israel fere o coração de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciões e líderes de Israel vieram pedir-me que consultasse o Senhor e sentaram ao meu redor. Então o Senhor respondeu e veio a palavra do Senhor nesses termos: Queridos filhos do homem, fala, pois, aos anciões e líderes de Israel, dizendo-lhes: Assim diz o Senhor, Yahvé, o Deus. Ora, agora vindes consultar-me? Pois, tão certo como eu vivo, não me deixarei ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Porventura tu, profeta, o julgarás? Então abra a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta-os com a prática abominável dos seus pais e antepassados, e declara: Assim diz Yahvé, o soberano Deus: No dia em que eu escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada, eu lhe afirmei: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus. Naquele dia eu jurei a eles que o libertaria do Egito e os tiraria daquela terra para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles, terra onde mana leite e mel. E mais, a mais linda e exuberante de todas as terras. Então, naquela época, eu lhe ordenei: tirai dentre vós as imagens de idolatrias e nojentas que encantam os vossos olhos, e não vos contamineis com ídolos do Egito. Eis que sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Contudo, meu povo se rebelou contra a minha pessoa, e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentidos. Tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra ele no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs, no meio das quais o meu povo se encontrava, aos olhos de quem eu, pessoalmente, havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por esse motivo, eu os livrei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhe entreguei os meus estatutos e decreto, e mostrei-lhe a minha lei, pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-la. Do mesmo modo, lhe concedi os seus
lhe concedi os meus sabates, como um sinal entre nós, mas para que compreendesse que eu sou Yahvé o Senhor, que o santifica. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim. Enquanto caminhava pelo deserto, não souberam andar de acordo com a minha ordenança e rejeitaram a minha lei, pelas quais aqueles que obedecem por elas também viverá. Mas profanaram declaradamente os meus sábado. Então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, e a fim de destruí-lo na travessia do deserto. Contudo, por amor ao meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo os havia feito sair. Porém, eu também lhe jurei jurei de mão levantada na travessia do deserto que não o faria adentrar a terra que lhe tinha concedido, onde mana leite e mel, que é a glória de todas as terras. Porquanto rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos, e desonraram os meus sabates, pois o seu coração seguia ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos os contemplaram com misericórdia, e por isso não o castiguei com morte, nem os exterminei por completo do deserto. Mas eu ordenei aos filhos deles na travessia do deserto: não andei conforme as normas dos costumes dos vossos pais, não obedecei às suas ordenanças, tampouco vos deixe contaminar com os seus cultos idólatras. Eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Caminhai, pois, de acordo com o meu estatuto e obedecei a minha lei. Santificai meus sabates, que servirão de sinal para mim, e vós que entendais que sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Mas os filhos também se amontinaram contra a minha pessoa, não andando segundo os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer a minha lei, sendo que aqueles que lhe obedecer, viverá por ela, e profanaram os meus sabates. Por este motivo, eu afirmei que derramaria o meu furor sobre a cabeça de cada um deles e o castigaria com a minha indignação na travessia do deserto. Contudo, contive o meu braço e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs, diante das quais libertei o meu povo e o fiz sair para uma nova terra. Também lhe jurei de mão erguida que os que espalharia entre os povos e os dispersaria entre as nações, porque não havia respeitado e praticado a minha lei, mas desprezaram os meus estatutos e decretos e profanaram os meus sabates. E se continuando, profanaram os meus sabates. E por isso eu os afirmei que derramaria o meu furor. E se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso, também, lhe abandonei à mercê de ordenanças
que não eram boas e a determinações pelas quais não conseguiram viver. E os abandonei para que se contaminassem com as malignidades da sua própria oferta, isso é, pelos holocaustos de cada filho mais velho, para que eu mesmo os enchesse de furor, a fim de que compreendesse que eu sou Yahvé o Senhor. Sendo assim, ó querido filho do homem, fala à nação de Israel, dize-lhe, assim diz Yahvé, o soberano Deus, nisso os teus pais e antepassados também blasfemaram contra mim ao me desprezarem. Pois quando eu o fiz adentrar na terra que jurei que lhe concederia, eles não resistiram ao encanto dos seus ídolos e transformaram todo monte alto e toda árvore frondosa em altares e ali ofereciam seus sacrifícios, faziam suas ofertas pagãs, que provocavam fúria o meu zelo, e ainda queimava incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Indagai-lhe então, que altar é esse no monte para o qual estás indo? E por este motivo o nome dele ficou sendo Bamarra, altar idólatra, até o dia de hoje. Portanto, declara a casa de Israel: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: porventura vos contaminais a vós mesmo, como vossos pais e antepassados? E vós prostituís com a sua malignidade? E ao oferecerdes as vossas dádivas, quando sacrificais os holocaustos aos vossos próprios filhos, apenas continuais a contaminar-se mais e mais com todos os seus ídolos, e isso até o presente momento. Ora, será que agora deveria permitir que me consulteis, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do Senhor, que não atenderei o vosso chamado, nem a vossa consulta. E tendes murmurado: queremos ser como as nações pagãs, como os povos do mundo, que servem a ídolos e imagens de madeira e pedra. Todavia, de modo algum sucederá o que estáis cogitando. Tão certo como eu vivo, assevera Yahvé o Senhor Deus, certamente reenviarei sobre vós com mão poderosa e braço forte, e derramarei sobre vós toda a minha indignação. E vós arrancareis do meio dos povos, e vos congregarei, trazidos de todas as nações da terra, aos quais fostes espalhados, com mãos poderosas e braços fortes, e mediante toda a ira do meu zelo, que já transbordou. Eis que vos trareis para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei os vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, o Senhor soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei também vós, os amotinados, desobedientes, e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei da terra das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu, Yahvé,
o Eterno sou. Quanto a vós, ó nação de Israel, assim declare Yahvé o Senhor Deus, e depois cada um cultuar o seu próprio ídolo. Contudo, mais tarde havereis de me ouvir, e não desonrarei mais o meu santo nome, mediante a vossa dádiva e oferendas, e as vossas imagens idólatras. Porquanto afirma o Senhor soberano Deus, toda a casa de Israel, sobre a face da terra, toda ela haverá de me adorar e cultuar no meu santo monte, no alto monte de Israel. Ali vos aceitarei e receberei com prazer os vossos sacrifícios e as vossas primícias das vossas dádivas, junto com todas as vossas ofertas sagradas. Eu as aceitarei como incenso puro, aroma suave, quando eu vos fizer retornar a todos os países para onde foram expatriados e vos congregar junto a mim. Então serei santificado em vós e à vista das nações. Assim, pois, entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, quando eu vos entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos vossos pais e antepassados. E chegando à terra de Israel, vos lembrareis de todo o vosso caminho e das práticas com as quais vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometido. Assim, compreendereis que eu sou o Yahvé, quando eu agir para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso compreendimento, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável, ó casa de Israel, palavra do Senhor, o soberano Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: ó filho do homem, vira o teu rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra Judá. Profetiza contra a floresta da terra de Neguebe no sul. Abra a tua boca e diz à floresta do sul: ouve a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor soberano Deus: eis que eu acenderei em ti um fogo que consumirá todas as tuas árvores, tanto as verdes quanto as viçosas, quanto as fracas e secas. A chama abrasadora não poderá ser apagada, e todos os rostos, desde o sul até o norte, serão incendiados por ela. E todos verão que eu, Yahvé, o Senhor, mandei esse fogo, e o incêndio que determinei não será apagado. Então eu expressei minha preocupação. Ah, soberano Yahvé, eis que estão comentando a meu respeito. Será que este profeta não está apenas contando mais algumas parábolas? Ezequiel, trouxe essas palavras de Deus para as nossas vidas. E vamos refletir. Deus abençoe.